Hoje o episódio não é para quem quer só ouvir coisas bonitas, é para a gente ter mais consciência. Olha, eu até trouxe aqui, ó, Matrix, cristais, contato de quarto grau, não é? Falando sobre multidimensionalidade, registros akáshicos, seres estelares. Mas a pergunta é, tudo isso você está aplicando na sua vida ou transformando tudo isso numa prisão espiritualizada? Ou seja, eu falo, né, sai da Matrix e cai na Matrix espiritual. Bora lá realmente sair da caixa. Eu tenho bastante dúvidas sobre isso, vai ser bom pra mim. Bora lá. Para esse episódio mais do que especial, a gente recebe aqui no nosso estúdio Michele Gil. Seja bem-vinda. Gratidão a vocês pelo convite. Estou muito honrada, muito feliz de estar aqui. É um prazer conhecer vocês, todo o trabalho de vocês, essas artes de vocês e o podcast de vocês. Então, assim, estou muito feliz e eu acho que vai ser bem leve hoje. Exato, é muito leve e muito expansivo também. Michele, direto do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, não é? Inclusive, deixamos um grande beijo para Maíra Shark, que também, grande amiga nossa, a gente viu que são amigas também, né? A gente descobriu aqui, né? Exato. Seja super bem-vindo ao podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual na sua vida. Eu sou o Rafa Macedo, estou aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa, tudo bom? Tudo ótimo, e bora lá, como vocês sabem, a gente já começa nosso episódio com a pergunta, Michele, o que é saúde para você? Bom, saúde, ela engloba, no meu ver, todos os nossos corpos e tudo que tem relação com a nossa vida. Então, assim, quando a gente está falando de saúde, a gente tem que entender que a falta dela é o desequilíbrio de tudo, do nosso plano mental, do nosso plano emocional, do nosso plano energético, que depois de muito tempo, de muita repetição em desequilíbrio, a gente acaba cristalizando isso no físico, através das doenças. E então, quando a gente entende que nós somos seres complexos, onde todos os nossos corpos, nossas emoções, a nossa mente, as nossas energias, o que a gente traz até da nossa ancestralidade, o que está codificado no nosso DNA, tudo isso fala diretamente de quem nós somos e a experiência que podemos ter aqui na vida terrestre mesmo, no nosso dia a dia. A gente entende que a gente precisa olhar para outros lados além apenas da experiência física. Exatamente, sensacional. Você falou a palavra mágica, equilíbrio, não é? Equilíbrio é tudo, né? Exato, equilíbrio, harmonia, não é? E deixo aqui o convite para você se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar para que mais pessoas possam ter essa clareza. Às vezes, né, mergulha nesse universo e hoje com tantas informações, não é, Michele? Aí fica a pergunta, por onde começar, né? Às vezes conhece registros akáshicos e descobre ali, consegue ressignificar. Às vezes a pessoa consegue caminhar, mas às vezes ela pode se perder em tantas informações. O que você tem para falar para essa pessoa? Tipo, calma, respira. Calma, respira. Mas assim, hoje existem realmente muitas informações, e aí eu vou dar até um exemplo clássico, que é aquela história. O ovo faz bem, o ovo faz mal, Isso, cada hora a gente cada semana é uma coisa, né? Então assim, é complexo. E agora, eu tomo o quê? Tem até um meme que a menina ela vai... come uma fruta, não, mas a fruta faz bem, não, mas a fruta faz mal. E aí a fruta tá cheia de agrotóxico, aí ela vai beber o leite. Não, o leite, ele é muito bom. Eu acho que eu já vi esse, é muito bom, né? Fazem um meme, assim. Muito bom. E é meio que sobre isso. Eu acho que quando a gente está falando das terapias, todas elas trazem algum viés que vai conversar com você ou não, tá? Sendo que você vai ter que sentir qual faz mais sentido para você. Porque muita informação tem, só que talvez nem tudo faça sentido, nem tudo você consiga compreender. Então, eu acho que o ponto inicial não é qual é melhor, qual é pior. É qual você tem uma afinidade melhor. É como faz mais sentido, compreende. Né? Eu acho que o caminho é esse. E é claro que, assim, nada vai fazer sentido para sempre, até porque a gente está expandindo, a gente vai expandindo. Então, de repente, você fala assim, nesse momento é o registro akáshico, ou sei lá, constelação familiar, não importa. E ali você vai traçando. Quando você sentir que ali já foi, de repente você vai para uma próxima. Exato. E tá tudo certo. Porque nós seguindo, estamos né? expandindo. Se a gente fica estacionado em uma coisa só... Aí pode até virar fanatismo, né? Só isso que funciona, né? Exatamente. E aí é a linha tênue, o que a gente está falando do equilíbrio. Porque a gente tem que tomar muito cuidado
É a história da Matrix, que a gente está numa Matrix e a gente acaba entrando em outra Matrix. O caminho do meio, o caminho do equilíbrio é o caminho onde você está na sua integralidade, onde você entende que tudo você precisa pesar, você precisa pensar, não aceitar nada muito pronto, porque nos exageros, o diabo mora nos detalhes. Então a gente tem que cuidado com as verdades absolutas, exatamente. né? Filtrar, usar o nosso filtro. Filtrar, exato, isso foi algo muito incrível, né? É você perceber ali também o que faz sentido naquele momento. E muitas vezes, né, Michele, dando um passo, vou fazer um registro aqui, um registro akáshico, trazer mais consciência, e aí de repente abre meu universo para os cristais. E de repente, até me arrepio, eu adoro cristais. E de repente também. Me abre o universo para os seres estelares multidimensionais. Então, muitas vezes, não vou por esse caminho. Mas por esse caminho vai te levar para uma expansão ainda maior, Sim. não é? É a experiência, assim. Eu acho que eu mesma, em toda a minha jornada, eu tive muitas... Eu olho assim para o meu passado. O meu despertar, ele foi muito... Eu era muito nova, eu devia ter 11 anos, e eu não tinha quem me explicasse as coisas. Então, naquela época, eu achava que a vida espiritual era eu ir para um centro espírita. Era o meu entendimento. Então, assim, durante toda a minha caminhada, eu ia recebendo conforme eu estava pronta para receber. E hoje eu sou o resultado de tudo que eu vivenciei dentro das ilusões ou não. Eu acho que eu tinha muitas crenças. Hoje eu percebo que é essa história a gente sai de uma matrix e a gente entra em outra. Então, e eu comecei a entender que a gente veio para a experiência. Então, que às vezes eu me ceifava de algumas coisas, que eu falava, não, isso aqui não pode. Isso aqui eu não posso fazer. Isso não. Eu estou muito espiritual para isso. Isso não existe. Então, assim, é a gente saber. A pessoa achando que é o alecrim dourado, né? Nem alecrim dourado, cada isso é esse ego. momento. Ego. Isso é ego. Ego. E você entender que você veio para a experiência. Então, tudo que está te podando, o que te poda é uma matrix. O que você se poda é outra matrix. Então, assim, eu vim para a experiência. Então, o que eu tenho entendido atualmente é que o que me faz viver com entusiasmo. Então, eu respeito hoje muito o meu limite. Tem que fazer tal coisa. Não tenho nada. Esse tem que também é perigosíssimo, né? Eu não tenho que nada. Eu tenho que fazer o que me dá prazer. Então, eu tento perceber se aquilo está em alinhamento comigo. É claro que a gente não vai conseguir fazer isso 100% do tempo, até porque nós temos parceiros, nós temos outras pessoas que às vezes a gente precisa abrir mão, sim, para que a relação dê certo, para que as coisas equilibrem. Então, eu tento muito filtrar por onde o meu entusiasmo está caminhando, porque a energia do entusiasmo é a energia do nosso eu superior. É a conexão direta com a nossa fonte mais próxima, que é o eu superior. Então, e não há dúvida, não né? há dúvida. E vale ressaltar isso, nesse entusiasmo, né? Nessa euforia, essa alegria do ser, não há dúvida. Não há dúvida. E ali você está vivendo com plenitude. Quando você está nisso, está tudo bem. Não importa o que vai acontecer. Assim, não é o que vai acontecer, mas é como eu estou no aqui e agora para que tudo flua da melhor forma possível. Eu tenho tentado basear muito a minha experiência nessa premissa, porque eu acho que é a que mais está funcionando, pelo menos no momento. Sensacional, sensacional. Porque amanhã a gente já não sabe. Exato, um dia de cada vez, né? Exato. Eu falo que eu sou do interior de São Paulo e quando eu me mudei pra cá, eu falava, a vida é difícil, a vida é complicada. Eu aprendi que a vida é um desafio. E aí eu comecei a falar, a vida é um desafio. E hoje eu falo que a vida é fácil. Aí eu falo assim, pode ser que lá em 2036, daqui 10 anos, eu falo que absurdo que eu falava que a vida é fácil. Então estamos em plena evolução, não é? A gente tá, e a gente tem que entender que o caminho é esse. Quando a gente... vou dar um exemplo do que aconteceu. Eu estava vindo para São Paulo, eu estava com 2 podcasts agendados há mais de 3 meses. E um dos podcasts estava sempre entrando em contato comigo. O segundo eu percebi indo para o aeroporto que eles não tinham me mandado mais mensagem nem para confirmar. Aí eu falei, isso foi sexta-feira passada, eu mandei mensagem. Tá confirmado? Aí ele respondeu para mim assim, não, a gente está em obra no estúdio.
ah, sério? E vocês não pensaram em me avisar? Aí eu, no primeiro momento eu fiquei meio assim, aí eu falei, deixa. Vou fazer não deu outra importância. coisa. Não é? Ai, vou almoçar, eu tenho amigas em São Paulo, vou encontrar elas, vou curtir. E ali, o que eu me baseei? Na frequência do entusiasmo. Não deu certo? Mas tudo bem. Eu poderia ter ficado Puta. tiririca da vida. Mano. E aí eu podia falar assim, não, que raiva. Isso acontece Sabe comigo. E ela desbravejando, Ou entrar até numa frequência na culpa. ruim. O que eu tô vibrando pra atrair isso? Eu falei, legal. Gratidão. Aí eu falei, de repente vai aparecer outro podcast pra eu ir. De repente também. Se der, eu vou andar na deu. Paulista. Vou almoçar, vou fazer passear qualquer em São coisa, vou passear em São Paulo. Paulo. Tá tudo lindo. Aí, o que aconteceu? Apareceram 2 outros podcasts, o de vocês e um outro que eu ainda vou amanhã. Olha E aí eu falei, e tá nós vendo? que ganhamos com isso, porque ela veio no... Olha que Aí maravilha. vocês estão vendo? Michele. Esse a exemplo, diferença ganha, da ganha. vibração. olha, galera, esse exemplo vale mais do que ouro, que eu disse isso hoje nas mentorias lá da Neuroquântica. Porque se eu falar que vale mais do que ouro, eu tô ainda limitando toda essa informação, não é? Porque olha só, a forma que a Michele interagiu com a situação, ela recebeu a situação, ela poderia ter, né, como você disse, ficar puta ou não deu importância, não se apegou, não se distraiu da essência dela. Olha que coisa maravilhosa, E né, aí Michele? veio mais. E veio mais, veio o dobro. Exato, tá vendo? Por quê? Veio Porque o dobro. entusiasmo, a alegria de viver, o E a prazer leveza de você viver. falar, tá tudo certo. Assim, eu vou falar pra você, na hora, eu fiquei chateada, porque eu achei que poderiam ter entrado em contato comigo e falado assim, eles já sabiam há 2 dias, podiam ter entrado comigo, olha, tá acontecendo isso, talvez fique pronto, talvez não fique pronto. Mas assim, mas aí eu falei também, Tá tudo bem. tá tudo bem. Beleza, né? E vale Vamos ressaltar, vamos passear em São Paulo. estamos nessa Vamos bater perna, experiência. como dizia minha mãe. Perna, hoje Bater compra. perna, vale ressaltar que nós estamos na experiência humana e criou uma expectativa. Então, quando veio o não, pode vir essa frustração. Sim. Mas é aí que Faz tá a parte, grande né? sacada. Pega lá, ok, me frustrei, eu tava com a expectativa, mas ok, já foi, deu E a não. expectativa é E nossa, depois? É Exato. nossa. É a gente que cria, né? Exato, a gente cria. Na verdade, a gente vai criando vários nós, onde nós vamos nos embaralhando ali. Se perdendo. E assim, eu falei, não, gente, tá tudo bem. Aí você vê, aí você ainda me mandou mensagem ontem. Foi ontem? Foi, né? Quer vir? Eu falei, Super rápido. ai, Opa. será que dá tempo? Dá tempo sim, então vem. Que beleza. Quando é pra ser, flui tudo com leveza. Exato. Grava isso também, que se eu não me engano é um dos princípios dos pleiadianos, não é? Tudo tem que ser leve. Não é alguma coisa Se é assim? dos pleiadianos, mas assim, eu acho que isso é uma tudo tem premissa que que a ser gente tem. leve. A gente tem que viver com Fluido. leveza. É. Viver com leveza não significa que a gente não vai ter desafios. Uhum. Não significa que a gente não vai se aborrecer, que a gente não vai se desequilibrar às vezes. Isso não Os é, problemas isso, existem, eles né? existem para todos. A questão é, Como às você vezes num lida. primeiro momento você tem um impacto, no segundo você já entra limpando aquilo, porque você... O mais importante é você mudar a tua visão sobre aquilo e fazer do limão uma limonada. Exato. Como eu posso aproveitar isso? E isso pode parecer tão clichê, né? Fazer limonada. Eu te Do dou limão. limão, você faça faz uma limonada. Mas é tão profundo e tão verdadeiro. Nossa, simples você que pode olhar e funciona, falar né? assim, eu só tenho um limão. Ou De eu não. raiva, eu só tenho um limão. Né? Ou ganhei o limão e não ganhei a faca. Mas sei lá. assim, e a gente tem que aprender a ver que, na verdade, às vezes uma situação que se apresenta pode ser a solução para uma outra. Uma coisa que eu gosto de falar muito é o seguinte, tá? Eu trabalho muito, tudo que eu ensino, eu falo muito dessa questão do nosso eu superior, da nossa presença eu sou, da nossa rede consciencial de origem cósmica, que foi da onde a gente foi se fractalizando até chegar aqui na experiência. Então, quando eu falo assim, o eu superior, se você for perceber, é a sua primeira fonte. É a fonte mais próxima que você tem aqui na experiência. Então, quando o seu eu superior, ele vibra em dimensões acima. Nós estamos aqui, terceira para quarta dimensão, a gente já vibra na quinta em alguns momentos. O nosso eu superior vibra geralmente sexta, sétima, oitava dimensão, às vezes nona. Quando você coloca a sua experiência nas mãos do seu eu superior, que é você,
Não é um ser de fora. É você numa dimensão mais expandida. Então, o que acontece? Quando a gente estuda as dimensões de realidade, você pega um ser, por exemplo, de segunda dimensão, ele consegue compreender tudo da dimensão abaixo da dele. Então, de segunda entende tudo de primeira, o de terceira consegue compreender tudo da segunda e da primeira, e assim nessa escadinha. O de quarta, tudo da terceira, da segunda, da primeira e tal. Se você olhar o nosso eu superior que está vibrando, sei lá, em sétima dimensão, vamos classificar aqui, vamos linearizar a nossa conversa. Ele olha a sua experiência como se fosse um tabuleiro de banco imobiliário. Então, dali, ele tem uma visão ampla, ele sabe quais são os melhores caminhos, as melhores possibilidades. Ele vê o tabuleiro todo, Ele vê o tabuleiro de uma visão que você está aqui imerso na experiência. Você não vê, ele vê de cima. Então, quando você coloca toda a sua existência, o seu fluir, né, na conexão com o eu superior, nesse ancoramento, ele vai te direcionar. Então, às vezes, você não está vendo a situação como um todo. Você está vendo fragmentado e você fala assim, mas isso foi ruim. E, de repente, isso não foi ruim. Porque aquilo vai te levar a uma outra parte que vai ser muito melhor. E você não está vendo, você não sabe. Então, o nosso processo é estar na vibração do entusiasmo, porque é a conexão direta com o eu superior, e se permitir fluir. Então, essa eu acho que é a grande sacada que a gente pode ter nesse momento da experiência. Eu vou até dar um exemplo, eu não sei se vocês conhecem ela, mas eu gosto de dar muito esse exemplo, porque eu acho o exemplo clássico. Vocês conhecem a Cris Member? Sim, maravilhosa. Eu acho, assim, eu sempre dou o exemplo dela, porque eu acho fantástico, que ela teve um câncer, ela trabalha com benzimento, ela teve um câncer, e dali ela tirou todo um trabalho de cura através das ervas, para tratar pessoas com câncer. Então, ela se curou do câncer e hoje ela faz um trabalho espiritual, energético, vibracional, com as ervas, onde ela utiliza tudo que ela experienciou para curar outras pessoas. Então, você às vezes olha e fala assim, minha vida acabou, estou com câncer, vou morrer. E não, a visão tem que ser outra. Porque da experiência, a gente pode sim, dependendo de como você esteja vibrando, de como você esteja querendo enxergar a sua realidade, você pode tirar dali um grande proveito para beneficiar a você e a outras pessoas. Então, eu acho que essa é a sacada. E nada em vão. Nada então, é em vão. Às vezes até as coisas ruins, elas existem para te tirar e te evoluir em outras situações, porque a gente, na nossa visão limitada, a gente acha que é ruim. Eu ia perguntar, quem disse que é ruim? Onde é que está esse julgamento? Exato. Foi diferente do que você queria, na verdade, né? Exatamente. O seu ego queria aquilo. E por isso que às vezes eu falo para as pessoas assim, quando você estiver intencionando alguma coisa, você pode até colocar um foco, mas assim, coloca abrangente, porque existem tantas possibilidades que você sequer imaginou que podem acontecer e podem ser muito melhores do que você consegue imaginar para você, porque suas crenças não permitem. Porque você acha que não. Você fica limitado àquilo que você conhece, né? Exato. Então, assim, deixa, vai. E às vezes as pessoas ficam presas. Tô desempregada. Você tem tantas coisas que você pode fazer. Mas focam sempre no negativo, né? Ela tá focando que ela tá desempregada. Ela focou no CLT, que ela não tem um emprego e que ninguém assina a carteira dela. E o único jeito de ela ganhar dinheiro é sendo assim. E quando ela pode fazer tantas outras milhares de coisas. Sim. Tantas milhares de coisas. Eu falo, gente, é a gente olhar para uma visão limitada da nossa realidade. E ter essa visão, se permitir ter essa visão ampla, né? Sem julgamento no sentido de, ok, tô sem emprego, posso buscar um emprego e quais são as outras oportunidades que eu tenho de gerar dinheiro na minha vida? Eu vou te falar para você, se desse tudo entre aspas errado, né? Como a gente julga de certo e errado, mas assim, a primeira coisa que eu ia fazer era Uber. Não, eu ia fazer Uber, gente. Eu ia fazer Uber, depois eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. O que eu sei seus fazer? Pulos, né? O que eu sei fazer? A primeira pergunta. O que eu faço bem ou o que eu sei fazer? Eu sei fazer bem. E geralmente as pessoas é que observam. Não é você. É de fora, né? Mas pergunta para pessoas e também pessoas que você confia no sentido assim, né? Que você tem uma abertura de coração. Geralmente é coisas que as pessoas te pedem pra fazer. O que você acha que eu faço faz bem? Aquele bolo pra mim. Né? Às vezes é tão natural pra você. Que é tão... E às vezes é no bolo que você sabe fazer
que você vai começar a empreender. Sim. Então, assim, existem tantas possibilidades de tantas coisas que a gente, A gente sabe que fazer. limita, né? Mas muitas vezes, Michele, existem os bloqueios energéticos, crenças, crendices, enfim, questões multidimensionais. Eu não vou perguntar assim, né? Como identificar tudo isso, mas como trilhar esse caminho dentro de todos esses contextos genéticos, familiares, que eu até falo, né? Eu vou trabalhar numa constelação familiar, a família desta experiência. Mas quantas experiências você pode ter tido? Os ancestrais Quantos sistemas? aí, né? Sistemas familiares humanos. E quantos sistemas familiares estelares? Então, entende minha pergunta? Entendi. Nessa abrangência de complexidade, como viver? Assim, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, nos registros acásticos, tá? Tudo se abre em camadas. Então, se você leva uma questão, sei lá, questão qualquer que você tem, ali vai ser trabalhado aquela questão, mas vai abrir alguma história ali. Então, abrem, às vezes, outras vidas, abrem experiências, relações que você teve, e as pessoas, às vezes, se repetem aqui. Então, o que a gente faz? A gente identifica e a gente começa a trabalhar nos registros aquelas questões, porque o que eu sempre falo para os meus alunos, eu tenho uma formação em registro acástico, que é uma formação, ela é até certificada pelo MEC, é uma formação que dura 2 meses. Porque assim, o registro acástico, você entra, é um campo totalmente intuitivo. Enquanto você usa uma mesa radiônica, que você tem um pêndulo, você tem, enfim, as informações, um protocolo e tal, o registro acástico, ele é um campo meio intuitivo. Então, você começa, e muito interessante, porque pessoas que são controladoras, elas não conseguem, elas têm dificuldade de acessar o registro, porque elas ficam tudo na cabeça delas assim, será que tá certo? Será que tá? Não é possível. Fica se questionando o tempo todo, e né? aí ela interrompe o fluxo da informação, porque a informação ela vem muito rápida. E se você passa pelo teu crivo de racionalização, o negócio acaba, interrompe na hora. Então, o que eu ensino para os meus alunos? Você tem que entrar nos registros, você vai começar a ver o que está se apresentando, faz perguntas. E ouve, presta atenção no que está vindo. Ouve, eu estou colocando a audição, mas pode aparecer de qualquer forma. Então, preste atenção no que vai aparecer. Ali você vai destrinchando e tudo que aparece, você coloca em tratamento. Como coloca em tratamento? Com as energias que estão ali presentes. Eu peço que seja tratado na origem essas questões. Por quê? Porque você é a voz de comando ali. Sim. Esse negócio, tem muita gente que às vezes vem para minhas formações e fala assim, mas eu só leio o registro. Não, você não pode só ler registro. Porque você abriu o baú, você tirou cobras e lagartos de dentro do baú e você não pode simplesmente fingir que nada aconteceu e botar tudo de volta. Você tem tudo que aparece e precisa ser trabalhado. Então a gente precisa trabalhar nessas questões que vêm justamente para a pessoa depois não ficar bagunçada, porque senão ela vai ficar. Nossa, é incrível, e é verdade, eu já ouvi muito isso. Eu leio registros. Nossa, e é verdade. Você tem que trabalhar naquilo. Nossa, sensacional. Não é só simplesmente chega e pronto. Você não né? pode abrir o baú, deixa deixa eu ver tudo o que tem bagunçado, aqui, e joga tudo de volta. Sim. Não, você não pode fazer isso. Fala, existe cobras e lagartos aí, agora deixa o tchau. Agora se vira. Vai. Se vira. A pessoa fica, além de Você piora, né? E assim, a pessoa pode até falar assim, dane-se, e tipo assim, ignorar. Mas aquilo embaralha o campo da pessoa. Então, aquilo precisa ser visto e trabalhado, e geralmente se trabalha tudo junto. E você já trabalha há muitos anos com registro, Na verdade, não é? eu trabalho há muitos anos com... Assim, eu fui fazer uma faculdade de psicologia, porque na época, isso foi em 95, na minha cabeça, eu achava que a psicologia, eu ia aprender hipnose, terapia de vidas passadas, porque eu lia muito Brian Weiss. Tá. E aí eu achava que era isso. Era a psicologia que era o seu... Eu achava. Socando. Então eu fui fazer psicologia. Eu falei, vou aprender tudo isso. Pra você ter uma ideia, eu nunca consegui fazer uma matéria de Jung na faculdade, porque era lotada. Só tinha não era obrigatória, era eletiva e você não conseguia vaga. Eu não consegui fazer Jung na faculdade, vocês acreditam? Eu não consegui estudar Jung na faculdade. Quando eu percebi, eu tava no 7º período. E eu falei, gente, aquela ideia não vai rolar. Não era bem isso. E ali, eu não tinha o que fazer. Eu fiquei bem perdida. E aí, a gente não tinha internet como a gente tem hoje, que você faz curso de qualquer lugar do mundo pela internet. Informação a Você rodo, né? não tinha isso. Eu não sabia aonde buscar
Uhum. O máximo que você tinha era um jornal que se alguém publicasse, você visse. Então, assim, você não tinha onde buscar. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu fiquei totalmente perdida. E nessa época, na época da faculdade, eu conheci um lugar no Rio de Janeiro que se chamava IEV, Irmandade Espiritualista Verdade Eterna. E lá eu aprendi sobre a Grande Fraternidade Branca. Então, eu frequentei a IEV muitos anos. Frequentei a IEV, comecei a trabalhar com a energia dos raios. Então, ali foi um direcionamento para mim. E logo depois, eu comecei a aprender já mesas radiônicas. Era uma época que ninguém falava disso. Isso, olha, há mais de 20 anos. Eu me formei em 2000. Uhum. Eu devo ter descoberto isso uns 2, 3 anos depois que eu me formei. Mais de 20 Enfim, anos. assim, Caraca. tem muito tempo. E aí eu comecei... Naquela época, eu sabia que eu tinha que fazer uma mesa radiônica, mas não tinha informação, eu não sabia. E isso veio mais tarde. Eu já tenho 2 mesas. Eu vou ter outra, mas ainda não sei de que é, mas vai vir. Sabe Vai que canalizando, Vou canalizando. né? É isso. E aí, mas hoje a gente tem ferramentas de pesquisa Sim. que trazem mais informações pra gente. E aí o meu trabalho, na verdade, hoje eu faço o que eu fui buscar na faculdade de psicologia. Uhum. E durante muitos anos, eu era totalmente perdida. Porque embora eu tivesse inserida no universo espiritual, meu despertar fosse nova, as coisas não davam certo pra mim. Sabe aquele negócio de falar assim, a minha vida não dá certo, tudo dá errado. Eu era essa pessoa. Então, assim, eu trago muito esse movimento da transformação por causa das coisas que aconteceram comigo. E as coisas só começaram a mudar pra mim quando eu comecei a mudar dentro de mim as histórias, entendeu? Então, hoje, eu vejo... a gente tem pessoas... Assim, é porque era uma época que a gente não tinha tanta informação, então era mais difícil. Uhum. Mas hoje eu acho que é mais fácil. Embora tenha muita informação também desencontrada, Tem que tomar eu muito acho cuidado. que é Né? mais fácil você Eu acho que a gente entender saiu um do pouco 8 qual foi era pro o 80. caminho. Talvez. Isso embaralha um pouco as pessoas também. Mas quanta consciência nessas suas palavras, e que linda essa sua experiência que você foi se permitindo. Então eu brinco que eu leio muitas mentes, né? Então assim, às vezes você que já está na espiritualidade fala assim, não, mas eu não aguento mais, vou largar tudo isso. Confia no processo. E por incrível que pareça, o meu processo só começou a funcionar quando eu entendi que eu ia ter que fazer o caminho sozinha. Porque a gente fica sempre esperando o outro, né? Quando... Olha, eu fui para ufologia. Na ufologia, ali as religiões já perdem um pouco do sentido, porque você começa a entender que não é aquilo ali, existem gatilhos de aprisionamento e tal. E você, embora eu acho que a religião é importante para muita gente, tá? Sim. Assim, eu acho que cada um tem o seu momento, o seu processo, e eu acho que a religião ajuda, sim, muitas pessoas. Mas quando você já chega num nível de expansão, e aqui a gente não está falando de evolução, a gente está falando de expansão, às vezes aquilo não serve mais para você. Então, quando eu entendi que aquilo já não dava mais, eu não sabia como é que eu ia fazer o caminho. Aí eu cheguei aí, vou no centro tal. Chegava lá e falava, não faz sentido. Não faz sentido. Ia em tal lugar, falava, não faz sentido. E eu ficava, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu comecei um caminho interno. Aí as coisas foram mudando. Porque você mudou, você se mudando, entendeu, né? E o negócio... Não foi tão simples, mas assim... Claro, é um processo, assim, né? É um processo. Outra coisa que eu vejo, as pessoas que elas vêm numa geração Nescau e miojo, que tudo é pra ontem, né? 3 minutos já resolveu a vida, não né? É assim. E assim, não é assim. É um processo. Cara, às vezes eu Dia falo a pras pessoas dia. assim, cara, eu tô aí há mais... eu despertar com 11, tá, mas tudo bem, eu ainda era uma criança e tal. Vamos contabilizar de 20 anos pra cima. Cara, são 28 anos. E assim, e eu ainda estou nesse processo. Cada vez eu percebo que alguma coisa muda. E eu sou a louca do negócio, então o que eu faço? Quando eu percebo que eu expandi, meu material todo tem que mudar. Você já vai... Porque eu já falo, isso aqui não serve já não faz mais. sentido, vambora. Eu não posso vender nada, vender no sentido de um livro, Passar pra frente, oferecer, né? ofertar nenhuma informação que saia de mim que esteja ultrapassada. Então eu sou a pessoa que eu sou aquela que reformula os cursos o tempo inteiro. Eu falo, não, a gente vai ter que reformular tudo. Aí eu começo a cair, minhas apostilas tem mais de 100 páginas. Então eu começo a reformular tudo. Sim. Não é possível. Não, mas Então, Aí reformular não é possível. tudo. Reformular tudo para ser quem eu sou. Uhum. Porque eu não posso oferecer nada que esteja desatualizado.
Sim. Porque a pessoa vai me fazer uma pergunta E já não que faz eu já sentido não pra faz você. sentido. Como é que eu vou responder? Uhum. Eu vou fingir que nada tá acontecendo e vou continuar respondendo nesse... Não posso, não sou eu. Sim. Eu tenho que entregar o que tá fresco. A fruta fresca. Que é o que faz sentido pra você É o que hoje. faz sentido. O universo está em plena expansão, somos o universo, estamos em plena E expansão. eu não posso então, ter preguiça. Eu entendo É. que assim, eu não posso, Uhum. nesses momentos, às vezes eu falo assim, deu preguiça? Deu. Mas eu tive que fazer, porque senão não sou eu. quanta consciência, É. quanta saúde. E falando sobre saúde, deixo aqui um recado da Levem Saúde. Na Levem Saúde, você encontra um novo padrão de cuidado com a sua saúde. Aqui você realiza os principais exames com rapidez, segurança e precisão, com atendimento humanizado e agendamento muito fácil. Envie agora um WhatsApp 11 96407 4420. Mais saúde para você no seu dia a dia. E, Michele, a gente tá falando, né, de registros acásticos, de toda essa consciência e dos seres multidimensionais, né, dos seres estelares. Mas me veio aqui uma consciência, antes da gente ir para os seres estelares, de registros acásticos, qual foi, assim, a consciência mais linda, no sentido mais brutal que você teve trabalhando com registros acásticos durante todos esses anos? Você fala assim, nossa, isso foi uma virada de chave. Olha, assim, tem muitas consciências que não se apresentam, tá? Uhum. A maioria não se apresenta. Então, muitas vezes você entende que é um mentor ali trabalhando, enfim. Mas teve um caso que chegou uma moça para mim, eu conto até isso no livro, porque foi bem impactante. Ela tinha uma doença degenerativa, ela devia ter uns 30 e poucos anos, nova, bonita. Ela tinha uma doença degenerativa que, quando eu fiz o atendimento com ela, ela já estava deitada por aparelhos e perdendo os movimentos todos do corpo. E, assim, sempre vem umas mensagens muito específicas para a pessoa. Às vezes, a maioria das vezes vem mensagens que são muito específicas, que a pessoa, assim, é para ela, se ela tá com dúvida, ela vai entender que não era para ela ter dúvida. Então, teve uma vez que essa moça veio, no atendimento dela foi mostrado que ela já tinha cometido suicídio durante várias existências. Então, ela se colocou naquela condição, porque o que acontece? Pelo que eu entendi, quando você comete suicídio muitas vezes, é como se você entrasse num modus operandi que você fica repetindo. Então, ela se colocou numa situação onde ela não pudesse. Então, ela tinha que quebrar aquela roda, quebrar aquele processo. E ali, expliquei tudo isso para ela. Num determinado momento, veio uma energia e começou a conversar com ela. E falou assim, olha, eu falei, tá vindo um recado para você. Era alguma coisa assim, minha filha, eu ouço o seu clamor, ouço você todas as noites me chamando. Eu sei que muitas vezes você não acredita que eu te ouço, mas eu estou te ouvindo sim. E aí era uma mensagem sim, mais longa, e aí ela falava assim, eu sou Mãe Maria. E aí nisso, ela caiu e começou a chorar, e eu choro junto, né? Aí ela começou a chorar, e aí ela falou pra mim, eu chamo ela todas as noites, e eu realmente não acredito que ela me ouça. Então, assim, sabe Mesmo aquela ela ouvindo. Sabe aquela mensagem, assim, pontual? Vem aquela certa pra pessoa. Teve uma vez também, essa foi interessante, tá? Veio um rapaz e eu atendi e eu comecei a achar estranho, porque assim, eu fico totalmente consciente. Mas a mensagem, às vezes, a voz muda, eu percebo que o meu timbre de voz muda, eu percebo... E a informação era tecnológica para ele, era uma informação totalmente tecnológica. Eu passava em... Todas as informações eram técnicas... E eu não entendo de tecnologia, mas assim, eu passo dentro do... Porque tem outra coisa, a mensagem ela passa, só que conforme você tem aquela informação, você consegue passar. Se você não tem... Tem um pouco de dificuldade, mas eu fui passando dentro do que eu entendia. Eu falo às que é vezes eu como um explicava. download que vem e aí a gente Mas aí você vai tem que dar aquele filtro falando, também, né? Porque passa pela gente. Então, se a gente não Isso. tem determinada informação, por isso que a gente tem que estar sempre estudando,
Porque para a gente justamente passar as informações. Às vezes vem uma informação, você recebe um download de alguma coisa, eu não estou falando do atendimento específico, mas você precisa estudar sobre aquilo para que você compreenda e consiga destrinchar a informação que está vindo. E ali eu falava numa linguagem totalmente tecnológica com ele, os exemplos eram tecnológicos, imagina isso. Eu não lembro detalhes, mas... E aí lá para, 40 minutos de atendimento, eu perguntei para ele, você trabalha com o quê? Você nem sabia. Não, eu não sabia. Eu trabalho com tecnologia. E ele estava entendendo tudo. Ele estava entendendo. Porque a mensagem era para ele. E era uma mensagem... Os exemplos eram dados com base na tecnologia. Era tudo. E até os trabalhos que estavam acontecendo de cura com o que estava vindo, eu relatava para ele tecnologicamente. Gente, isso é muito doido, porque você fala, não tem... É aquele negócio que não tem explicação, porque você não tem como saber. E eu gosto de atender quem eu não conheço. Eu não gosto de atender quem eu conheço. Porque pode ter passa pelo influência. crivo. E para não parecer também que você está sendo, sei lá, manipulando a informação, né? Eu falo, inclusive, para os meus alunos, quando começam a fazer os primeiros atendimentos, eu falo, não atendam ninguém da família de vocês. Por quê? Primeiro, que vocês não confiam no que vocês estão recebendo. Segundo, que vai atender o marido vai falar assim, também já sabia. Tendenciosa. E aí acabou a sua Desempodera a confiança, acabou pessoa, com tudo. Você tem que atender quem você não conhece. Ai, gente, é tão mágico, assim, que acontecem tantas coisas. Teve o caso de um rapaz também que eu atendi. Esse também tá no livro. Que ele veio para atendimento. Ele é uma pessoa que tem muita mediunidade, mas não confia. E ali, inseguro, eu enxergava, pelo atendimento, eu enxergava a forma que ele... Era muito doido, porque era como se abrisse, assim, eu enxergava a forma que ele entendia as coisas e a quantidade de informação que ele recebia. E eu fiquei abismada, que foi uma das pessoas que eu atendi, assim, que eu mais consegui ver como ele recebia informação. Aí, num dado momento, ele falou assim, queria saber o nome do mentor. Aí veio o primeiro nome, Lúcius. Aí ele começou a chorar, chorava. Por quê? Uns 3 dias antes ele tinha perguntado e ele tinha ouvido Lúcius, mas ele não confiou. Não confiou? Tá? Aí ele teve a confirmação com você. Então são coisas assim que acontecem, entende? Muito bom. Olhando pra câmera, o que você tem pra falar pra quem tá nessa situação, tipo, que já ouviu e tal, mas ainda não tá dando aquele passo de confiança? É o velho não acredita na minha intuição. Gente, todos nós, olha, vamos lá, nós somos seres espirituais, vivenciando a jornada terrestre. Ou seja, estamos na fisicalidade, mas não somos físicos. Então já começa por aí. Você é uma essência espiritual vivendo na terceira dimensão, vivendo aqui fisicamente. Os sistemas fizeram com que a gente desacreditasse da nossa intuição. Ela não foi desenvolvida, ela não foi incentivada, ela não foi trabalhada. Então hoje a gente tem dificuldade com a intuição. Isso é um fato. Mas você precisa... A intuição é aquela amiga que ela é alimentada pela sua confiança. Quanto mais você confia na intuição, mais ela te devolve informação. Então, ela é uma via de mão dupla. Quanto mais você entrega a confiança no sentido de não duvidar, não fica racionalizando, tentando cavar, achar pelo em ovo, o porquê. Questionando tudo, né? Não importa o porquê. Só vai. Deixa fluir, vai, confia. Vocês vão começar a perceber como as informações elas se abrem. A intuição, ela caminha de mãos dadas com a confiança. Sim. Ontem, eu fui receber uma sessão de reiki. E quando eu tava saindo de casa, eu olhei pra minha blusa. Falei assim, eu vou levar minha blusa. Intuição. Do nada, não tenha dúvida. Né? Vou levar minha intuição. Aí eu racionalizei. Eu olhei, perguntei pra Alexa. Não vai qual é a esfriar. temperatura? 28 graus. 1 da tarde. Quente. Aí e à noite? 18. Falei, vai esfriar, mas só à noite, gente. Eu vou em 1 hora e volto. Não vou levar a blusa. Cheguei lá, o ar-condicionado estava ligado. E eu poderia ter ficado com a blusa tranquilamente. Então, cada vez mais eu tenho prestado atenção na minha intuição. E não só prestar atenção, mas seguir também. É onde eu quero chegar, entendeu? Então, não é só se abrir para a intuição, ouvir a intuição, mas é seguir também, aplicar. E né? a maior parte das pessoas que
que eu vejo, principalmente em relação aos registros acásticos, que elas falam, eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não consigo. Ansioso não em ver. é porque ela não permite, Uhum. a intuição ela tá ali, a pessoa que quer racionalizar demais, ela não permite que a Ela intuição trava, venha. né? Sim. Teve uma vez uma aluna, essa aluna tem anos, assim, ela falava, eu não vejo nada. Toda aula ela falava, eu não vejo nada, eu não vejo nada. Tá, então me relata o que você sentiu. Então, eu vi. Aí ela falou, eu falei, mas você viu, você me falou que você não via, mas você tá me falando que você viu. Mas é porque eu não vi assim. Mas é exatamente assim. É que Você tem não gente vai que ver precisa- físico. Uhum. Você vai ver Que na acha tela sentir, mental, às é. vezes. Você vai sentir. Você vai falar assim, é um lobo. Mas você às vezes não viu. Mas você sabe que é. Uhum. E não importa se você tá vendo, se você tá ouvindo, se você tá passando na sua Sentindo, tela mental, se você tá percebendo. sentindo. Não importa o como. Uhum. O que importa é a informação. Uhum. Então é a gente deixar o negócio ir. E é lindo. E é racionalizar mágico, é perigoso, né? Porque é o que trava tudo, né? É o que trava tudo. E as pessoas são as pessoas controladoras. Eu. Eu. Eu tô trabalhando muito isso, porque porque eu quero racionalizar tudo na vida Não, mas e não aí você vai fala, flu- nossa, assim mas não não flui. Aí você começa a trabalhar isso, que você percebe que não... E olha, ele tem... E olha, eu né? vou falar, as pessoas que mais que controlam as coisas, quando você faz qualquer trabalho de cura energética... E acha que controla, né? Acha, Isso- porque não tem como exato. controlar. Mas assim, quando você faz qualquer trabalho de cura energética, vibracional, espiritual, não importa, elas são as que mais sentem catarse. Eu ia Uhum. falar isso, velho. E ele eu... é o que mais Que tem... sofre. Ah, tá, catarse, mas ele é o que mais se permite experienciar, vivenciar na espiritualidade, sabe? As pessoas falam assim, o Perso às vezes pode ser fechado, mas ele que consegue mergulhar mais. Eu Assim, voltei que é o minhas que eu projeções falo, astrais e tudo exato. mais, mas Então, mesmo assim ainda me então, esbarro Mas ainda tem- num não, racional mas olha forte. só. Não, mas ele tá lá na viagem astral, aí ele, tô mesmo, aí acabou. Você tá entendendo? Tá rolando, Será? eu já tô lá. Não, quando você deixa pro dia seguinte. Hum. Isso você vai pular, É. você vai falar assim, ó, hoje não. Amanhã Aí eu amanhã questiono. você questiona. Só Amanhã por você hoje eu questiona. não vou É, questionar. Hoje eu não vou. Não vou racionalizar. Amanhã eu vou, mas hoje eu não vou. Sensacional, Muito sensacional. bom. Quanta consciência, quanta leveza, quanta informação maravilhosa. Lembra que energia é informação, informação é energia e você está recebendo todo esse movimento. Então, deixa aqui o convite. Se essa informação está te tocando, essa energia, consiga se inscrever no canal, ativar as notificações e receber mais episódios como esse, de muita expansão, de muita elevação da sua frequência. E temos um botãozinho novo de Seja Membro. Exato, seja Maravilhoso. membro e apoie o canal. E também você É pode isso. ouvir o Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. E Michele, e os seres multidimensionais? Não Tô só curioso é que pra você conhecer comentou eles. um pouco também que você, né, como que você entrou em todo esse movimento, mas como que você trabalha com eles hoje? Como que é essa contribuição? Olha, como é que a história começou? Uhum. Na verdade, eu nem sei quando começou exatamente. Eu tenho pontos, assim, que são... que me situam Começou nas algumas- linhas de tempo aqui. Algum tempo e Uhum. espaço muito atrás, né? Milhares assim, de... eu há muitos anos eu fui para ufologia Tá. e cheguei a fazer contato com um ser Uhum. estelar, contato físico. Tá, olha, Não, gente, é Legal. a coisa mais surreal que eu já vi. Disney contato passa físico. Passa Eu até longe. anotei, que é o contato de de quarto, quarto grau, grau. o contato Tá. físico. Então, assim, e o mais interessante... Disney passa longe. Não, a Disney passa muito longe. Muito longe, assim. Eu já tinha visto muitas naves, isso aí já fazia parte. Como a gente brinca assim, né? Já era mato. Sonhava É. com contato físico. Uhum. E eu lembro também, eu vou deixar isso aqui, depois eu vou explicar no final, mas assim, que os seres já falavam que depois a gente ia ter contato na nossa casa. Eu falava assim, gente, como é que vai ter contato em casa? Não, eu não entendia. Eu não tenho, né? Um heliponto não de tem, nave, né? exatamente. Não, como eles vão saber? Não. E ali, quando eu fiz o contato, foi muito interessante, porque o contato ele começou num dia e ele terminou no dia. Ele começou num dia e o contato acabou. No dia seguinte, o contato continuou da onde ele tinha parado. E aí, só que isso daí eu só fui entender anos depois. É a história do tempo que não é linear. Pra gente é, pra eles não, né? O contato, gente, eu recebi uma ativação no contato. Era assim, eram 4 seres, eram 2 casais.
Eu estava num grupo de 5 ou 6 pessoas, não me lembro. E aí eles pediram, a gente tem que desligar a lanterna, porque você entra na trilha, você tem que desligar a lanterna. Então, assim, eu via silhueta, eu não via silhueta. E eles falando com a gente. Só que, assim, a voz era uma voz metalizada. E a voz masculina, do ser masculino, a gente não conseguia entender, porque não dava para entender. E a gente pedia que eles ajustassem a nossa frequência para poder a gente entender, a gente não conseguia entender. Aí o ser feminino começou a falar com a gente. Começamos a entender. E aí, a voz dela era melodiosa. Então, a sensação que eu tinha é como se ela falasse cantando. Não sei nem reproduzir. Ela falava cantando. Tipo uma sereia, né? Que fala meio... Era assim, eu não sei, não sei. E aí ela falou, aí eu perguntava, vocês são quantos? 2 casais. Aí perguntei o nome dela era Sila e o dele era Tilos. Aí a gente achava, porque isso foi 18 anos atrás, a gente achava que a pessoa vinha na nave, né? Pousava, né? Aquela coisa de filme, visão né? linear, né, das coisas. E aí eu perguntei, vocês vieram como? Não, vocês são da onde? Somos de... Aí ele só responde assim, Orion. Vocês vieram como? Teletransporte. Aí eu perguntei, Meu sonho. Aí eu perguntei, quanto tempo? Milésimos. As respostas são assim, diretas. Milésimos. E aí a gente pediu para eles fazerem uma ativação na gente. Eles podem ativar a gente, prosperidade, amor. Ativaremos para o que precisam. Direto. Não que Super vocês monossilábico. Não o que vocês querem, o que vocês precisam. Ativaremos para o que precisam. Andem na mata, não parem. Aí fomos andando. Aí a gente escutava como se fossem pedregulhos caindo do nosso lado, assim. Pum! Pum! Só que a gente andando, não pode parar pra ficar procurando a pedra, porque não tem, é sonoplastia, porque aquilo expande, você assusta e expande a tua aura, e eles trabalham. E aí, de repente, foi a visão cinematográfica da Disney que eu vi na minha vida, no meio do mato, no meio do nada. Era como se fossem milhares, milhões, talvez, de feixes de luz laser. Em questão de segundos, eles chamam de ativação da teia. Da malha, sei lá, ativação da malha, que ela faz assim, ó, vrum, e tchu. Aí, segundo, cada um enxergou de uma cor. Eu enxerguei verde, o outro enxergou rosa, o outro enxergou prata, cada um enxergou de uma cor. A cor que cada um precisava, talvez. Ativaremos para o que precisam. Exato. E vai. E assim, eu tô te contando o contrato completo, mas assim, ele terminou no dia seguinte, no mesmo horário a gente voltou, e ele continuou da onde ele tinha parado, gente. Só que isso eu não tinha tido eu fui ter esse insight, a coisa de... Você não percebeu que era uma continuação. 2 anos atrás, eu falei, gente, era a continuação do contato. Ou era o mesmo, né? Não, era o mesmo. Ele não parou. É que o nosso fluxo temporal, a gente percebe ele diferente. Sim. E aí eu teve isso. Depois, muitos anos se passaram. Eu tive aí eu já tava nessa coisa. Os arcturianos, eu já tinha começado uma interação antes dessa época. Eu lembro que meu filho fez 21 anos. Eu tava de licença maternidade. Então ele devia estar com uns 2, 3 meses. Foi quando eu descobri os arcturianos, tá? Então, aí, agora já mais recente, quando eu fui para... Então, assim, minha interação com os arcturianos, ela começou daquela época, depois veio a ufologia, e depois eu saí da ufologia, e aí anos se passaram, eu casei, depois tive um outro filho, e eu comecei a ter dores no joelho, dores no joelho, e todo dia eu pedia para os arcturianos me levarem para a nave para curar o meu joelho. Começava a fazer a solicitação, eu era apagada. Eu acho que nem concluía. Só começava e apagava. E aí passaram-se, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. E aí um dia eu tava em casa pensando assim, gente, já tô pedindo há 3 semanas. Nada, o joelho ainda dói. Sinto nenhuma diferença. Na mesma hora eu escutei uma voz. Estamos trabalhando. Porque eu fiquei pensando, tô pedindo pra eles, nada, eles não aparecem, né? Pô, e 3 semanas aqui rolando, nada pra mim. insistentemente, eles nem tchum. Aí falei,
Aí eu escutei, estamos trabalhando, tenha paciência. A cura já se estabeleceu nos outros planos, vai se manifestar no físico. E pum, saiu. Aí eu tô lá e daqui a pouco, eu ouvi. Daqui a pouco, não. Será que eu ouvi? Será que eu ouvi? Não. Coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Uhum. Aí, como Acho que é a coisa da minha frase mais é coisa da minha falada, cabeça. né? Só que eu falei, não. Eu escutei a voz. Era uma voz masculina falando comigo. Eu escutei o timbre da voz. Aí, fiquei naquela... Depois, foram passando algumas semanas, foi diminuindo. Depois, eu nem sabia mais aonde era a dor, qual joelho doía. Então, assim, ali começou mais fortemente. Eles depois se apresentaram para mim também. Eu fazia muito envio de cura, botava, naquela época de Facebook, você botava... eu colocava as petições, as pessoas colocarem o nome nos grupos de Facebook e tal, para enviar cura e tal. E ali teve uma que eles uma vez se apresentaram e mostraram como é que essas curas eram feitas. Eles ficavam em casais, posicionados em vários pontos não sei se do planeta, enfim, das localidades, fazendo o direcionamento, as energias que não eram utilizadas, eles, enfim, reciclavam, faziam outra coisa. Então, ali começou. Hoje, assim, eles não precisam se apresentar para mim, porque... Não, é que hoje já é comum para você. Na né? época dessa cura também, eles começaram a me mandar muita instrução. E aí eu comecei a fazer. E aí que eu comecei a fazer, por isso que eu falo assim, eu tô dando esse conselho de intuição, porque comigo eu também não confiava. Eu não fui uma pessoa... Isso tudo faz parte para você ir confiando e eu evoluindo, não nasci né? com dons paranormais ativados. Eu não nasci. Eu fui desenvolvendo. Então, se eu desenvolvi, qualquer pessoa desenvolve. Porque eu não... Então, assim, hoje, qual é a minha faculdade mais fácil? É a audição, eu escuto. É a mais fácil. Visão, eu tenho quando eu estou em trabalhos. No dia a dia, assim, eu não vejo. Mas quando eu estou fazendo algum trabalho, eu vejo. Então, o campo, ele se abre muito especificamente. Eu não sou aquela pessoa... Tem gente que tem que encostar porque não sabe se tá morto, se tá vivo, se é daqui, se não é. Não, eu não sou assim. Então, eu fui desenvolvendo. Mas, à medida que eu fui confiando e que eu fui... como é que se fala? Fui fazendo as intuições que eu ia botando em prática. As minhas ações. Foi praticando. Ou seja, ela levava a blusa, gente. Ela não deixou a blusa. Não, e aí o negócio foi expandindo. E outra coisa, não existem escolhidos. Quem é voluntário? Se esse voluntário, você é um voluntário para trabalhar com as energias, porque eles precisam da nossa energia na fisicalidade para poder, para que a gente envie isso. Eles não conseguem de lá ficar mandando, eles precisam de canais de pessoas que façam o envio energético para que o trabalho se manifeste aqui. Então, é um trabalho em equipe. Então, assim, eu quero, mas você não faz nada... Se colocar à próximo da fila. Vai vir o próximo. Se colocar à disposição no mínimo, né? Exatamente. Se colocar à disposição e fazer. Só que você só vai fazer se você confiar na intuição. Tá tudo interligado, tá né? Tudo interligado. Sensacional, muito sensacional. Bom. Ação, movimento. Ouviu aqui as sábias palavras da Michele, que além de linda, pessoalmente, tem uma consciência, uma energia indescritível. Porque se eu falar linda, estou limitando essa essência divina aqui. Não é isso mesmo. Quanta consciência. E falando sobre consciência, eu deixo também o convite aqui da comunidade neuroquântica. Escuta só o que os nossos alunos falam sobre a comunidade. Hoje posso dizer que o meu nível de autoconhecimento comigo, principalmente, é algo assim absurdo, né? E o quanto eu saí do meu papel de vítima, porque eu fui muito tempo vítima, né, gente? Pois é, mas a comunidade me ajudou. E a comunidade te dá o caminho das pedras, na prática. E isso pra mim fez toda a diferença. De você receber mastigadinho, não, você vai fazer, o triplo positivo é assim. Entre na comunidade e consiga o resultado. Consiga o resultado fazendo o básico e o simples. Perceberam o quanto de contribuição, de expansão que você tem dentro da comunidade? Porque que eu falo, lá a comunidade não é para você trilhar o caminho de autoconhecimento, que eu digo, autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é. Autoconhecimento é autoconsciência. E lá nós estamos de mãos dadas para que você trilhe esse caminho. Como resultado, qual é o objetivo? Qualidade de vida e bem-estar independente da sua realidade hoje. E o PER está deixando aqui 10% com o cupom
saúde energética. E nesse QR Code já tem uma aula específica ali para você aplicar todos os processos, técnicas ali da PNQ, da programação neuroquântica. E na comunidade, como eu digo, é práticas, vivências. Agora, se você quer mergulhar e se tornar um profissional, nós temos o primeiro e único curso da neuroquântica reconhecido pelo MEC. Sim, nosso método é reconhecido pelo Ministério da Educação e no final do curso você recebe seu certificado transbordando para o mundo e você faz parte desse movimento. Se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. Não é porque quando a pessoa entra nesse movimento de expansão, não é? Não, nossa, minha vida tá fluindo, algo de ruim vai acontecer. Eu falo, não, se acostume com as coisas boas, não é? Nossa, isso faz parte. Não é? Sensacional. Michele, qual a grande consciência, assim, dentro da sua experiência de vida, que você fala assim, putz, essa foi uma grande sacada, uma grande conscientização que eu tive, um grande aprendizado, assim, que foi uma mudança de vida e que... virada de chave, que eu gostaria de compartilhar com todos aqui. Olha, eu acho que são tantas, porque, como eu estava te falando até antes, eu me permito fluir com as coisas. Então, tudo que aparece, tudo que vai surgindo, eu vou simplesmente me entregando. Então, assim, até recentemente aconteceu essa história que eu te falei da música. Sim. Eu me descobri escritora. Aí o livro ele virou best-seller, ele foi premiado no Salão do Livro em Genebra. Aí eu comecei a fazer o Livro dos Cristais. Na verdade, o Livro dos Cristais ele era um e-book para os meus alunos. Quando eu vi, ele tinha 90 páginas. Eu falei, não. Aí eu falei, não, vou fazer um... Aí qual era a minha sacada? Eu falei assim, quando você faz um livro de cristal, você tem que ter imagem, né? Só que quando você coloca imagem no livro, ele sai caríssimo. Ele sai caro para você fazer e para você vender. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer para botar esse... Tem que ter imagem. Eu falei, já sei. Vou colocar um QR Code dentro para fazer um oráculo, e no oráculo vai ter as ativações. A pessoa baixa e ela vai ver. Olha que bacana. Então, o oráculo aqui, ó, que a Michele tá falando, ó, são várias cartas de muita consciência com os cristais. Podemos mostrar uma? Lógico. Ó, que saiu aqui, ó. Quartzo fumê. E aí a pessoa tira e traz consciência para ela. Como ela pode fazer? Como ela pode usar do jeito que ela quiser. Então, por exemplo, se você é uma oraculista e de repente você quer tirar um cristal para limpar alguma carta, alguma coisa, você vai, tira, coloca, porque ele tem decretos, né? Tá. Então, assim, a carta aqui, ele tem decretos, ele não é um oráculo de leitura. Eu quero usar na minha mesa radiônica. Você pode pegar os cristais e colocando, ancorando energias ali. Eu quero, não sei, colocar nos chakras. Como você quer trabalhar? Eu quero tirar uma mensagem por dia, me visualizar com aquela carta e tudo. E você vai deixando fluir. Então, a ideia desse oráculo é um oráculo para você utilizar como você quiser. E aí, dessa forma, eu consegui trazer. Aí, recentemente, também veio a história da música. Porque, deixa eu te explicar. Todos os meus trabalhos, eles têm ativações. Então, assim, sempre vai ser alguma coisa para você ativar alguma coisa. Para você limpar, para você ativar, para você, enfim. E aí, recentemente, veio a história da música. Falei, eu escrevo, eu vou escrever música. Exato. E aí tô fazendo... As músicas, elas são ativacionais. Pra quê? Pra você se conectar. E tem uma que você se conecta com as câmaras de cura arcturianas, que é justamente... A própria música já é uma petição para a câmara de cura. Fiz uma do DNA, que aí eu olhei e falei assim, gente, o DNA. Ela adorou o DNA. Adorei o DNA, eu amo o DNA. Tudo que se fala de DNA, porque o DNA, nosso DNA, gente, é uma complexidade, assim, avassaladora. Então, eu vejo, assim, tem um trabalho que eu faço, que eu vejo os filamentos do DNA da pessoa, e é impressionante quando você começa a dar comandos de ativação, que o DNA, como é que ele se ilumina e ele começa a ser ativado. E assim, isso é muito impressionante. Então tem uma música que eu fiz para o DNA, para você ativar as 12 camadas, os 12 filamentos, o 13º. Então a própria música, ela já vai te levando para esse estado de ativação, de consciência, onde você ao mesmo tempo vai ficar cantarolando. E à medida que você está cantarolando, você está se ativando, está se reprogramando. Então assim, eu acho que a grande sacada que eu tive é justamente trazer através das minhas ferramentas não só a informação, mas uma forma dela ativar aquilo nela também. Perfeito. Nossa, muito bom, né? E é justamente o que a gente gosta de transbordar aqui, não só práticas, né, informação, mas o que você pode fazer
hoje, dentro da sua realidade, com toda essa informação aqui que a Michelle Gil tá trazendo e transbordando. Sensacional. E como que podem entrar em contato com você? Olha, tem o meu Instagram, que é o @eu-sou-Michelle Gil, com 2 L's. No YouTube eu tô como Merkabah TV. Onde mais? Tem, bom, o álbum, assim, eu já tô com algumas músicas em single, que tá na Apple TV, na Apple Music, no YouTube Music, no Spotify, em outras plataformas. É só digitar Michelle Gil, por enquanto tem 4, mas eu vou inserir o álbum completo. Então, enfim, formas da gente, assim, uma coisa que eu gosto sempre de dizer é o seguinte, a gente é capaz de se ativar o tempo inteiro. Então, como é que você está se ativando? Sabe? Os próprios comandos que você está se colocando, os pensamentos, você está mandando comandos. E, gente, depois que eu comecei a ver como o DNA ele reage, assim, não dá mais pra gente ficar adormecido. Não dá mais. E pegando esse gancho dela mesmo, ó, tem o Eu Sou ali, que esse é uma mega ativação maravilhosa, eu né? tenho uma música do Eu Sou. Eu sou, eu sou. Presente pra você. É muito lindo, gente. Muito lindo. Eu sou essa essência divina. Não é pra você sempre se lembrar da divindade que você é, transbordando aqui nessa experiência humana chamada vida. Muito bom. Quanta consciência. E ela tava falando das outras coisas ali também, mas todos os links vão estar aqui na descrição. Inclusive, quem quiser adquirir, né, o oráculo, os livros, não é, Michelle? A gente vai facilitar e deixar tudo aqui na descrição pra você. Inclusive, o Instagram manda mensagem pra Michelle. Perceba aí, ó. Como que é grandes linda, novidades, né? Pessoalmente e energeticamente, porque eu tenho certeza que você já tá vibrando diferente, eu tenho certeza que sua realidade já tá diferente também, não é? E Michelle, gostaria de deixar de presente pra você. Gente, quantas presentes. Não é? Cheirosa. O mimo da bruxarina. Que a Michelle é a Karina Teixeira. Eu conheci ela quando eu estava almoçando com a Maíra. Porque ela passou. Ela passou. Quantos amigos em comum, né? A Cris Mainberg, a Karina, a gente deixa beijo pra todo mundo, não é? Já vieram todo mundo já veio tudo aqui já. O que a Michelle tá recebendo é sais de banho de chuveiro. Então, você não tem mais desculpas. Não tenho banheiro em casa, não tem problema. E também um perfume lá dentro do site bruxarina.com.br. Você encontra todos esses perfumes mágicos, além de cheirosos ao extremo, maravilhosos. Não é? Trabalhados tudo energeticamente. E Michelle, olha só, esse daqui o pessoal de casa já conhece, não é? Michelle, esse daqui é o seu eu do futuro. Seu eu do futuro está na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Você se vê aqui, ó, no seu capacete. O que você gosta, olhando para o seu eu do futuro, sentindo, se conectando com ele, o que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Confia. Todos os seus projetos já deram certo. Muito bom, maravilhoso, né? Sensacional. E ó, ele tá felizão aí, ó, porque já tá dando certo, já está fluindo. Olha quantas almas, quanta consciência você já impactou direto ou indiretamente aqui nessa experiência humana chamada vida, não é? E parabéns pelo trabalho. Parabéns, parabéns, muito parabéns. Ó, ele tá felizão porque já está se concretizando as músicas, os livros e o que mais, não é? Material maravilhoso aqui, tô olhando aqui. Sensacional. Muita gratidão pela presença. Gratidão. Parabéns Gratidão, pelo Michelle. trabalho. E seja sempre bem-vinda aqui, ó. Não é? Quando estiver em São Paulo, Pode manda mensagem. Eu Não sou é? de café também, venha tomar café É, comigo. não é? É isso. Porque vocês perceberam aqui que Michelle tem conteúdo e a gente nem falou 10% Nada. do que a gente propôs para conversar aqui. Então, olha só quanta consciência, quanto conhecimento que a Michelle tem. Mande mensagem para ela. E parabéns por você também se permitir acessar mais consciência na sua vida, se permitindo viver a totalidade do seu ser. E bora compartilhar esse episódio? Por que não? E se você compartilhasse? O que mais você pode fazer com esse episódio que você ainda pode perceber aí e não só compartilhar, mas se permitir praticar, não é, Michelle? Praticar tudo que a gente mão na massa, né? Sem prática, não adianta. Exatamente. Só teoria também não serve, né? Não, só tem teoria não. A gente tem que, a prática, ela é mais importante até do que a teoria. E a espiritualidade, ela traz as coisas de uma forma simples. Tudo é para ser simples. Sim. A gente é que às vezes complica. Então, assim, na simplicidade e na prática. Eu não sei fazer. Faz do jeito que você sabe.
Sim. Um é melhor que zero, né? exatamente. Faz do jeito que Faz você sabe. com o que tem Uhum. também, né? Porque se for ficar esperando também o A momento intenção perfeito. pura Uhum. é o mais importante. Sim, É. sim. Eu tô batido muito nessa tecla. Sejamos mais intencionais em tudo. É. Não é sair desse piloto automático. Uhum. Não é? É isso. E você falou a frase, é isso. Tudo tem que ser simples. É o que eu falei, tudo tem que ser leve. Não é? Tudo tem que ser simples. É Simples, isso. é. Que eu acho que é dos pleiadianos, enfim, mas da espiritualidade como um todo, não é? Uhum. Se a vida tá difícil, tá complicado, veja que algo tá emperrando aí que não tá normal. Não é isso, normal. Não é normal. Não é? É isso. Sensacional. Gratidão. 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 Gente, amei, Gratidão, amei. Michele. Sensacional. Muito Um beijo no coração pra você e até nosso próximo episódio.